Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Continuando aí a nossa série. Estamos trabalhando a terceira carta do apóstolo João. Já falamos aí do versículo 4. Hoje passaremos para o 5. E você que deseja crescer, se desenvolver, aprender a pregar, tá? Ler a Bíblia toda, você que nunca alcançou essa façanha de ler a Bíblia toda, me comunique. Fechou? Temos aqui uma turma, na verdade três, uma turma nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite, uma turma aos sábados, das 3 às 5 da tarde, e também temos a turma à distância. De segunda e de sábado, as turmas são presenciais, tá? E como eu já falei, tem uma outra turma à distância. Para você que queira se parecer mais com Jesus, você que queira aprender a pregar, expor a Bíblia. Amém? Vamos para cima! Tacar fogo na seara dos filistas. Pegue a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João. Versículo 4 e versículo 5. Hoje trataremos aqui apenas uma expressão do versículo 5. Acredito que vai ser o suficiente. Esses 30 minutos aí de meditação na palavra de Deus. No versículo 4, observe aí na sua Bíblia, tá bom? No versículo 4 tem essa expressão aqui, ó. Não tenho maior gozo do que este. 2 pontinhos. O de ouvir que os meus filhos andam na verdade, tá bom? É essa expressão. Não tenho maior gozo do que este. 2 pontinhos. O de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aí dentro dessa colocação, vamos tratar também uma outra expressão. Detalhe que já foi falada aqui, tá bom? Já foi falada, eu vou apenas dar uma pincelada. Outra expressão dentro dessa expressão, a expressão meus filhos, tá? Meus filhos. E aí você vai para o versículo 5. No versículo 5, falaremos aqui dessa expressão. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Ó, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Fechou? Sustente a Bíblia aberta e bora para a rima. Feche os seus olhos rapidinho. Senhor, acabei de ler a sua palavra. Transmita ao meu coração, à minha mente, aquilo que o Senhor deseja falar com os teus filhos, com o objetivo de aproximá-los de ti e se tornarem independentes da tua presença e da tua palavra, através de uma vida de oração adequada, através de uma vida de leitura e meditação da palavra adequada. Nos ajuda, Senhor, a sempre estar firmados em ti, para a sua glória. Amém. Bora lá. No vídeo anterior, nós falamos aí do versículo 4, a expressão não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Primeira coisa que João ele deixa claro aqui é que todo verdadeiro líder se alegra em ver os seus liderados crescendo. João está olhando para o seu corpo
de obreiros e discipulados, está vendo que eles estão crescendo. Olha o que está no texto. Não tem o maior gozo ou alegria. Que alegria, João? A de ouvir que os meus filhos andam na verdade, estão crescendo, estão se desenvolvendo. Primeira verdade do texto. Todo verdadeiro líder, todo verdadeiro cristão se alegra em ver o outro crescendo. Se você tem dificuldade em se alegrar com o crescimento do outro, faça uma pergunta se o seu coração de fato está em Cristo. Vamos continuar. Segunda colocação e verdade. Nenhum esforço ou nenhum crescimento, ele vem sem esforço. E todo o esforço, é lógico, esforço com direção, ele produz resultado. Então, ou seja, João aqui ele está elogiando os seus filhos. Por quê? Porque eles estão se esforçando em andar na verdade. E qual o resultado? Qual a compensação? Estão se parecendo mais com Jesus. Então agora vai para os liderados. Querido, você que de vez em quando só tem recebido críticas, de vez em quando só tem recebido aqueles olhares de tipo assim, poxa, você não toma jeito mesmo, né? E aí você pega isso e se vitimiza, dizendo que ninguém gosta de você, que ninguém isso, que ninguém aquilo. É só você olhar para o que você está fazendo. Primeiro, eu acabei de falar que todo verdadeiro líder e todo cristão se alegra com o crescimento do outro. Só que também a parte do liderado não pode ficar de fora. Se você quer ser elogiado, quer que as pessoas te vejam com bons olhos, se esforce para fazer o correto. Se esforce para viver o correto. Deu para entender? Não tem como você querer que as pessoas te vejam com bons olhos e te elogiem se o esforço que você está fazendo é para viver o errado, viver de forma errada. Então por que João elogia esse pessoal aqui? Porque eles estão andando na verdade, estão se esforçando para andar na verdade. Quer ser elogiado? Quer ser visto com bons olhos? Ande na verdade. Amém? Terceira verdade ainda no versículo 4, detalhe, eu só estou dando uma pincelada, já foi falado no outro, tá? Terceira verdade aqui, no versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Observe no texto que, por mais que a terceira carta de João seja escrita com o objetivo para tratar uma liderança errada, que no caso é Diótrefes, João não deixa de observar o que está dando certo. Ó, de novo, hein? Por mais que o objetivo da carta seja tratar uma liderança que está dando trabalho, João não deixa de observar o que está dando certo. E o que está dando certo aqui, ele está vendo gente crescendo. Tem líder fazendo coisa errada? Tem. Tem gente fazendo coisa errada? Tem. Tem crente safado? Tem. Tem muito crente que é uma benção? É. Mas se você só ficar olhando para o que está dando errado na obra de Deus, você não vai se firmar em Cristo e não vai se firmar em igreja nenhuma. Então, outra coisa que a gente aprende com João aqui, ó, na obra de Deus tem muita coisa dando errado e tem muita coisa dando certo, mas para que você seja fortalecido na palavra de Deus, você precisa estar firmado na palavra e observar o que está dando certo. Deu para entender? Se você só ficar olhando o que está dando errado, se você só ficar olhando, o crente safado, o líder safado, enfim, você já entendeu.
você nunca vai para canto nenhum, você nunca vai crescer. O que Jesus está dizendo para você é: observe também o que está dando certo. Olhe para o que está dando certo. Detalhe, se você observar na sua vida até, nas coisas ao seu redor, na sua igreja, enfim, na sua situação, te garanto, você tem muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Fica isso de lição, tá bom? Olhe para o que está dando certo e diminui o olhar para o que está dando errado. É lógico que o que está dando errado tem que ser tratado e não fermentado. Ainda no 4, a expressão meus filhos. Olha aí no texto, essa expressão, meus filhos. 14 vezes em 1 João, na primeira carta de João, ele utiliza essa expressão aqui. Qual a expressão? Meus filhos. 3 vezes na segunda carta do apóstolo João, ele usa essa mesma expressão, meus filhos. E aqui, na terceira carta do apóstolo João, ele utiliza essa mesma expressão. Quantas vezes? 1. Então observa que João ele tem uma linguagem paterna. João ele tem uma linguagem paternal, uma linguagem amável, uma linguagem carinhosa. E observe que João aqui, ele quer sim, nitidamente, se tornar um pai espiritual para essas pessoas, para dar um suprimento, para dar tudo aquilo que eles precisam, os novos convertidos precisam. E a linguagem dele mostra isso. Eu quero ser, para você, um pai. Um detalhe que eu deixei bem falado no vídeo passado, só vou dar uma pincelada nesse. Pesquise depois o alto índice de criminalidade. Por que que é? É lógico que tem muitos fatores, mas um dos principais é a falta de pai presente. A falta de pai presente está aumentando a criminalidade em todos os lugares. E às vezes é pai que se foi e pai que está, mas não é presente. Eu quero liberar essa palavra para você que é pai. Seja presente na vida do seu filho, para futuramente ele não se tornar um marginal. E eu tenho também uma palavra para você que é filho e filha. Se você não teve um pai presente, Jesus está dizendo: eu sou o seu pai e lhe darei tudo aquilo que você precisa para o seu crescimento e o seu desenvolvimento na minha presença. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você cresceu sem pai, se você se desenvolveu sem pai, Jesus está dizendo: serei o seu pai, sou o seu pai, e tudo que te falta para caminhar no propósito que eu tenho para a sua vida, lhe darei, e você não vai se perder. Amém? Receba essa palavra. Aí chegamos agora no versículo 5. Na expressão, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Olha aí na sua Bíblia, veja se é isso mesmo que está escrito, versículo 5 da terceira carta de João. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Parece até que essa palavra tudo aqui dá a entender que Gaio, olha eu trocando os nomes, Gaio era perfeito, né? Dá até para entender que João fazendo esse elogio aqui a Gaio, parecia que ele era perfeito. E não, ele não era perfeito.
Mas é que João, quando observa, Gaio vê que suas qualidades superavam os seus defeitos. E todas as vezes que um ser humano vive de uma forma a qual suas qualidades superam os seus defeitos, esse ser humano faz bem para a sua casa, para a sua sociedade, para o seu trabalho, onde ele vai. Agora, Gaio, se os seus defeitos superassem suas qualidades, você era uma péssima pessoa. Você já fez uma autoanálise? Já fez a autoanálise se você, de fato, é um ser humano, não perfeito? Eu bati nessa tecla aqui, justamente para que você não pense que eu estou pregando para gente perfeita e muito menos falando para você ser alguém perfeito. Não estou falando isso. Tá bom? Mas você já fez uma autoanálise? Análise para ver se suas qualidades superam seus próprios defeitos. E a análise pode ser feita por você e pode ser feita pelas pessoas ao seu redor. Vejam o que falam de você. É lógico, opiniões sinceras. Como você se vê? Faça uma autoanálise. Por quê? Porque quando suas qualidades superam seus defeitos, você é um excelente ser humano. E continue trabalhando para que isso permaneça assim. Você vai se tornar um ser humano bom para a sua família, um ser humano bom para a sua vizinhança, um ser humano bom para o seu trabalho, onde você andar. Agora, você quer ver que coisa chata? Você quer ver que coisa insuportável? É quando o ser humano é cheio de defeitos. Ele não percebe, está cego, mas acha que está cheio de qualidades. É o caso de Diótrefes aqui nessa carta. Estava prejudicando a obra de Deus. Estava achando que está tudo bem, que ele estava certo. Então, primeira verdade aqui do versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Esse tudo não era que Gaio era perfeito, mas que suas qualidades superavam os seus defeitos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pecador você já é por natureza. Porém, carregue sua cruz. O que é carregar a sua cruz? Trabalhar nos seus defeitos. Para que trabalhar nos meus defeitos? Para que as suas qualidades superem seus defeitos. Então que a partir de hoje você seja um excelente ser humano. Para sua casa, para o seu casamento, para sua família, para o seu trabalho, para sua faculdade, para sua sociedade. Como, irmão Cleberson? Trabalhando nos próprios defeitos. Porque evangelho não é olhar em primeiro lugar para os defeitos dos outros. Evangelho é trabalhar na sua cruz, carregar a sua cruz, trabalhar no seu defeito. E aí quando você fizer essa lavagem interna, vai se transformar numa fonte, onde as pessoas terão o prazer de ser orientadas por você. Porque primeiro você trabalhou no seu defeito. E a gente tem que se preocupar constantemente em trabalhar nos nossos defeitos e apenas orientar o ser humano, o outro, o próximo, para que ele também trabalhe nos defeitos dele, para que as qualidades superem os defeitos. Fechou? Outra verdade aqui é no versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Esse tudo o que fazes era principalmente hospitalidade.
Gaio, ele era muito hospitaleiro. É isso mesmo. Gaio recebia bem os missionários. Então ele era muito hospitaleiro, muito generoso. É uma coisa que eu falo muito na parte introdutória desta carta aqui. Porém, olha que coisa interessante. Na terceira carta do apóstolo João, é o mesmo autor. Na terceira carta, ele fala para abrir as portas. Na segunda carta, ele fala para fechar as portas. Olha que coisa interessante. Alguém que lê a segunda carta não vai querer receber ninguém. E alguém que lê a terceira carta vai querer receber todo mundo. E aí quando você estuda as duas cartas, você aprende a caminhar no equilíbrio. Ei, primeiro, na segunda carta, por que João mandou fechar? João mandou fechar para doutrinas erradas, mestres errados, pessoas erradas. E na terceira, por que ele manda abrir? Ele manda abrir porque é para receber doutrina correta, pessoa correta, mestre correto. Então quando você lê a segunda e lê a terceira, você aprende a criar um equilíbrio. Não é para todo mundo que eu tenho que fechar, como não é para todo mundo que eu tenho que abrir. Então eu tenho que causar um equilíbrio. Observe bem quem você coloca para dentro da sua casa. Observe bem quem você coloca aí dentro do seu lar. Observe bem com quem você está caminhando. Observe bem os níveis de amizade que você está tendo. Porque o amigo que você escolhe para ter, você também está escolhendo o que quer ser. Vou de novo, tá? Isso aqui é forte. O amigo que você escolhe para ter, você também está escolhendo o que quer ser. Guarde isso. Então aprenda a criar um equilíbrio e dentro desse equilíbrio ter um pouco de sabedoria para saber quem você coloca para dentro de casa e quem você não coloca. Quem você vai caminhar, com quem você vai caminhar e com quem você não vai caminhar. Além do equilíbrio, sabedoria nas escolhas, tá bom? Então tenha o equilíbrio na hospitalidade. De novo, tenha um equilíbrio na hospitalidade. Fechou? Terceira verdade aqui no versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Acabei de falar que Gaio ele era hospitaleiro, tá? E generoso. Então, nessa parte de hospitalidade, generosidade, Gaio, ele era um ser humano fantástico, um ser humano muito bom. Um ser humano muito bom mesmo. E é óbvio que sempre quando um ser humano ele é muito bom, ele atrai olhares de gente interesseira. Ele atrai olhares de gente preguiçosa, que acha que é só usufruir e não devolver nada de trabalho. Então é nítido que Gaio aqui, ele com certeza, deve ter se deparado com gente preguiçosa. Gente que só queria usufruir, mas não queria trabalhar. Olha, gente que só queria usufruir, mas não queria trabalhar. E aí é uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa carta. A fechar as portas para preguiçosos. Gente que só quer usufruir, mas não quer produzir. Porta fechada. Gente que só quer usufruir, só quer aparecer, só quer o que o evangelho produz, mas não quer trabalhar para também produzir. Porta fechada. Terceira verdade aqui é: feche
as portas para preguiçosos. Porque quando você é muito generoso e muito hospitaleiro, você atrai olhares de preguiçosos. É como se fosse formiga em açúcar. Então tome muito cuidado. E o que Jesus está falando para você é: os preguiçosos aí, ó, ao seu redor, é isso mesmo, os preguiçosos aí ao seu redor, observe quem está produzindo e usufruindo, e observe quem apenas está usufruindo sem produzir nada. Por quê? Quem está produzindo é digno para usufruir. Isso aqui é nítido. Quem está produzindo é digno para também usufruir. Agora, quem só está usufruindo e não está trabalhando, não. Das duas, uma. Ou desperta para trabalhar, ou se quiser continuar só usufruindo, procure outro lugar e outras pessoas para ser sanguessuga. Aqui não. Esse é um ensinamento que Jesus está dando para você. Sabe por quê? Porque se você manter sanguessugas do seu lado, você nunca trabalhará no seu potencial máximo, com a energia máxima. Por que, irmão Cleverson? Porque você está sempre sendo sugado. A melhor forma de melhorar esse ensino para você é: pega uma sacolinha plástica, faça furos nela, depois coloca ela debaixo da torneira, abra a torneira e veja a quantidade de água que fica ali, nesse saco furado. A torneira é Jesus, o saco plástico é você, os furos são as sanguessugas. Creio que você já entendeu, né? Vamos continuar. Quarta verdade aqui, do versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. João, de novo, está elogiando Gaio pela sua hospitalidade e pela sua generosidade. E aqui eu sei que vai parecer, mas é num sentido diferente. Eu acabei de falar de preguiçosos, que apenas estão sugando e não estão trabalhando. E é lógico, aqui vem uma outra verdade. Você acha mesmo que Gaio, sendo tão hospitaleiro assim, generoso, um ser humano fantástico que amava ajudar as pessoas, principalmente missionários que pregavam a palavra de Deus, você acha mesmo que Gaio nunca teve prejuízo nenhum? Você acha mesmo que ele nunca teve prejuízos? Com certeza ele teve. E teve muitos. E o que acontece com o ser humano quando ele tem muito prejuízo? Ele quer parar de fazer o que ele está fazendo. Porque... E aí vem aqueles dois tipos de visão, né? Que eu falei aqui. Observar o que está dando certo e observar o que está dando errado. E normalmente quando você é um ser humano que você gosta de ajudar muitos outros, e aí você se depara com alguém que só te suga, ou pessoas que só querem te prejudicar, você quer parar de fazer aquilo. E aí por causa de um, dois, todos pagam. Isso é uma verdade. Só que sabe o que me deixa feliz em Gaio? É que, mesmo tendo alguns prejuízos, porque, irmão, obra de Deus dá prejuízo. Tem muito benefício? Tem. Só que tem muita gente folgada. Tem muita gente sanguessuga. Tem muita gente que só quer atrasar o lado das pessoas. E eu estou falando na obra de Deus.
O que me deixa feliz em Gaio é que, independente dos prejuízos, ele continuou fazendo. Independente dos prejuízos, ele continuou ajudando. Independente dos prejuízos, ele continua abrindo a porta dele e tratando bem os missionários. Talvez eu esteja falando com um coração ferido, que gosta de ajudar as pessoas, mas que foi ferido, porque se deparou com algumas pessoas que só te sugaram, que pegaram a sua bondade e lhe devolveram como maldade. Que você foi de coração aberto para ajudar. Mas o bem que você fez para o outro voltou como maldade para você. Recebe essa palavra de Jesus? Não pare de fazer o bem por causa de algumas maldades que você recebeu. Não pare de ajudar os outros, porque quando você mais precisou, você não foi ajudado. Não pare de abraçar, só porque quando você precisou de um abraço, não teve. Eita, Jesus está falando com você. Não pare de dar palavra de ânimo para os outros, só porque quando você precisou de uma palavra de ânimo, ninguém te deu. Não pare de ser um cristão. O mundo jaz no maligno. Tem muita gente maldosa, mas tem muita gente boa também. E Jesus vai te presentear com essas pessoas. Tá bom? Apenas continue fazendo o bem para as pessoas, independente dos prejuízos. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Sorriso de crente. Eita glória. Que Deus abençoe.